Olá, olá gente, oi Vanessa, Alice, Vanusa, Andressa, Inspire, Luan, muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes, Tiffany, que bom vocês aqui, gente, Fernanda, que alegria, que bom que vocês sempre vêm. Ah, Lena, que maravilha, Bia Magosso, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui mais um Café com Produtores. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Sampaio, sou produtora, gestora cultural, fundadora da Sim. A gente está realizando agora uma série celebrativa dos 5 anos do café, mas antes de falar um pouquinho do café, eu quero contar um pouquinho da Sim para quem está chegando aqui e não conhece a Sim. Giovana, Gil Gifone, que honra, gente, que maravilha todos vocês aqui. A Sim é uma produtora cultural independente, sediada aqui no distrito de Barão Geraldo, bem próximo da Unicamp. A gente trabalha majoritariamente dentro das artes da cena, e através de 2 eixos principais, né? Primeiro, frente à gestão da trajetória artística do ator paulista Eduardo Okamoto, e no outro eixo, frente à qualificação de agentes culturais por meio de palestras, de cursos, de consultorias, uma incubadora de projetos, um programa de cursos e também de publicações. Nesse sentido, em 2020, a gente lançou o primeiro livro chamado Agentes Invisíveis e Modos de Produção nos primeiros anos do Work Center of Jerzy Grotowski. Para quem é do teatro, esse nome, Jerzy Grotowski, é bastante conhecido, já que Grotowski é uma das grandes referências da encenação teatral do século XX. Então, essa pesquisa buscou perguntar quem eram os agentes invisíveis, as pessoas que respondiam pela produção de Jerzy Grotowski, já que normalmente a gente conhece um grande nome, mas a gente despreza aí toda a colaboração, toda a rede de colaboração de pessoas, de parceiros de várias áreas, né, que são importantes para a consolidação de uma única trajetória. Andressa, Yasmin, Vitor, Jasmine, muito bem-vindos, gente, que bom que vocês estão aqui. Enfim, este livro, ele também procura trazer um questionamento acerca da ação da produção em trajetórias artísticas de pesquisa, né, em que, vamos dizer assim, o trabalho não está muito focado dentro de um mercado das artes, né, mas que é justamente um trabalho que precisa inventar os seus circuitos, né, cavar as suas condições de sobrevivência. Carolina, gente, quanta gente, que bacana, muito bem-vindos, vão pegando a canequinha de vocês, já já a gente vai começar, tá? Enfim, esse livro foi lançado no Itaú Cultural no ano passado, dentro da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, e está à venda em todo o Brasil pela editora Javali, tá bom? Agora, em maio, nós vamos lançar um segundo livro. A gente começou a falar um pouquinho na live da semana passada, estou anunciando bem de pouquinho, porque a partir da primeira semana de maio a gente vai dedicar as nossas redes sociais para contar com um pouco mais de profundidade sobre essa novidade, tá? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. O livro que está chegando é voltado, né, para a elaboração de projetos, pensando o desenvolvimento de agentes e agendas. Ele vai vir em formato de e-book com distribuição gratuita. Então, a partir de 3 de maio, precisamente, a gente começa as primeiras publicações a respeito. Acompanhe as notícias. Dentro dessa série de eventos que a Sim Cultura desenvolve, então pensando a qualificação dos agentes culturais, existe então o Café com Produtores. Cênicas 2020, tem alguns nomes que eu não consigo ler aqui, B. Pires, ACX, todo mundo é bem-vindo, Mariana e Amada, que bom que vocês estão aqui. O Café com Produtores foi criado em 2016 com o intuito, então, de abrir espaços de reflexão sobre a produção e não somente a partir da fala de produtoras e produtores, mas de vários agentes que compõem essa cadeia extensa que é a produção cultural. Então, a gente convidou entre 2016 e 2019, quando foram os encontros presenciais, né, jornalistas, críticas, diretores de festival, produtoras, produtores,
artistas das mais variadas linguagens, justamente para debater com a gente desafios da produção e da criação no que tange às experiências Letícia Pocaia, como sempre, Alice Garcia, que bom que vocês estão aqui, gente, muito bem-vindas. Aquelas pesquisas que a gente não considera como comerciais, né? Trajetórias que são assim experimentais. Boa tarde, que bom que você ama o café, a gente ama que você vem sempre. Enfim, agora a gente, a partir de 2020, muito em função da nossa crise sanitária, nós acabamos migrando o Café com Produtores para os encontros online. Então, em julho de 2020, a gente iniciou uma série com agentes que respondem pelos teatros negros e que estão sediados que estão sediados na região Nordeste, contribuindo aí para a gente imaginar ou alcançar ou tatear de uma maneira mais precisa quais são os desafios em comum de agentes que estão nessas frentes, né? Então a gente tem uma série que já está toda disponível no canal do YouTube da Sim Cultura, basta procurar Sim Cultura no YouTube e vocês encontram. Nós recebemos o Gé de Oliveira, a Marcelina Moraes, o Luiz Antônio Júnior, enfim, tem uma série de pessoas que estão lá. Eu estou com medo de errar o nome de alguém aqui, de esquecer o nome de alguém, mas são pessoas muito bacanas que tiveram com a gente no longo de 2020 com esse foco. Em 2021, a gente celebra 5 anos do café e para isso a gente pensou uma série especial, pensando justamente quais são as facetas, os desafios atuais de agentes culturais frente à produção dos seus projetos. Então a gente curou 3 encontros iniciais, hoje a gente está tendo o terceiro, né? A gente vai ter o terceiro deles, pensando o seguinte, uma tríade possível, o design gráfico, as mídias sociais, né, o social media e a monetização. A gente sabe que por conta da pandemia, a maioria dos agentes culturais tiveram que migrar os seus modos de produção do dia para a noite para a virtualidade. Mas, no entanto, a gente não sabe como fazer, né? Nós estamos sempre tateando, assim, a maioria das pessoas estão com muita dificuldade. Então, nós pensamos em compor essa série justamente para que as pessoas que são convidadas pudessem apontar possíveis saídas a partir de sua própria experiência, né? Nós não estamos chamando pessoas do teatro, nós não estamos chamando pessoas das artes da cena, a gente está olhando justamente pessoas que estão fora desse circuito e a ideia é essa mesmo, que a gente possa aprender com essas pessoas, né? Karina, muito bem-vinda, Jasmine, a Ianê, a Baloê está aqui também, que ótimo. E aí, gente, hoje a gente vai ter a alegria de receber a Gabriela. 2 semanas atrás, no dia 1º de abril, dia da mentira, mas a gente falou um monte de coisa de verdade aqui no café, a gente teve a satisfação de receber a Luciana Orvati, do Estúdio Claraboia, que falou sobre a função do design e como a gente pode trabalhar com as ferramentas que são gratuitas, que estão disponíveis, vamos dizer assim, para acesso gratuito nas redes, com dignidade, como ela quis frisar o tempo inteiro, né? Então foi uma fala bastante política, né? O posicionamento dela com uma grande demonstração de responsabilidade social, de compreender que aquilo que um designer faz, essas ferramentas não vão fazer, mas num contexto como esse seria muito autocentrado, talvez, achar que as pessoas têm condições de pagar profissionais do design num momento como esse, né? Possivelmente vai ser um dos últimos profissionais que a gente vai pensar na composição da nossa ficha técnica. Então ela fala um pouco sobre o trabalho dela, foi uma aula muito interessante sobre designer gráfico e também sobre como atuar sem um profissional ao seu lado, né? Sem comprometer a qualidade das imagens e não trabalhando com design apenas como uma função utilitarista, né? Mas uma relação mais inteligente, política e por aí vai. Na semana passada, a gente recebeu a Amanda Porto, do Siriricas.co, um coletivo que produz conteúdo para mulheres negras e que tem mais de 30 mil seguidores, né, seguidoras, e que trouxe um pouco essa dinâmica de relação saudável com as redes sociais, né? Então nós falamos aqui de métricas, falamos de kit mídia, de como usar hashtag, quais são os tamanhos de mensagens, a frequência das mensagens, então como a gente lida com as redes sociais de uma maneira saudável, sem nos tornarmos escravizadas e escravizados, né? Porque as redes sociais elas exigem muita energia e para agentes culturais especialmente que trabalhavam de outro modo é quase um
um denominador agora comum, né? Um problema em comum, como a gente lida de maneira inteligente com as redes sociais. E hoje a gente vai falar então sobre o tema da monetização, como a gente reconhecer dentro desse território da virtualidade, do mundo digital, possibilidades de rentabilizar o seu trabalho, seja ele qual for. Então a gente convidou aqui a Gabriela, eu quero contar um pouco quem é essa gata para vocês, tá? A Gabriela é economista formada pela PUC, mestra em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, fundadora e CEO da Nufront Empoderamento Financeiro. Também é pesquisadora do NEPAFRO, Núcleo de Estudos Afro-Americanos nas áreas de gênero, raça e trabalho. A fala da Gabriela hoje será caminhos possíveis para monetizar o seu trabalho na virtualidade. Dentro do nosso texto de sinopse de proposta de conversa, a gente fala o seguinte: um dos desafios que a pandemia gerou foi a migração de inúmeros trabalhos para a virtualidade. No entanto, pouco se sabe como fazer da internet um espaço de monetização das nossas práticas, sobretudo quando se trata de trabalhadoras e trabalhadores autônomos e independentes. Neste bate-papo, falaremos um pouco sobre a experiência do projeto Nufront, criado pela mestra em economia Gabriela Chaves e que tem conseguido articular ativismo político, consciência social e retorno financeiro. Afinal, chega de vender o almoço para pagar a janta. Vamos ouvir a Gabriela, gente? Acho que esse começo aqui já é suficiente, né? Falar um pouquinho sobre o que vai ser esse nosso café de hoje. Lembrando aí para todo mundo pegar a canequinha, se juntar com a gente. Olá, Gabriela, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco de conhecimento nesse momento tão difícil. E acho que compartilhar é a chave desse momento, né? A gente também acha isso, Gabriela. Que bom, que bom. A gente está muito contente de ter você aqui. A gente tem acompanhado o seu trabalho. Essa semana, inclusive, seus posts foram incríveis. A gente já indica de saída para que vocês conheçam o projeto, né? Eu tenho indicado para algumas pessoas e acho que todos nós podemos aprender bastante aí com as propostas do Nufront. Bom, Gabriela, para a gente começar esse papo, eu gosto sempre de pedir para que as nossas convidadas falem um pouquinho mais sobre si, para além daquelas 5 linhas de mini bio que eu peço para vocês, que, claro, não resume uma biografia inteira, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre o seu processo mesmo, né? Como que você chega no Nufront, assim, todo o seu projeto de formação, de trabalho, enfim, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Sim, eu sou do Taboão da Serra, em São Paulo, né? Zona metropolitana de São Paulo. Tenho 26 anos, né? E eu acho que, assim, um fator determinante na minha trajetória foi a educação. Aos 10 anos eu consegui uma bolsa de estudos que mudou muito a minha relação com a educação e me ofereceu uma educação de qualidade. A partir daí, tive um ensino médio de qualidade, uma educação de qualidade e consegui uma bolsa, né, na Faculdade de Economia, né, na PUC São Paulo. Foi um momento assim de transformação no sentido que me permitiu acessar um mundo completamente desconhecido. E nesse mundo eu descobri, né, que é possível lidar com dinheiro numa chave que não a do endividamento. Descobri que o mundo dos investimentos, descobri como as pessoas tinham uma relação muito mais tranquila com essa questão da gestão financeira. E durante esse período me perguntava muito como traduzir isso para as pessoas, porque apesar, né, de todo mundo lidar com dinheiro, inclusive as pessoas desempregadas, donas de casa, né, esse é um conhecimento que não é popular, não é um Exato. conhecimento democratizado, né? Por muitos anos, lidar com o sistema bancário, lidar com dinheiro foi um bicho de 7 cabeças, né? E aí comecei a me debruçar sobre como traduzir para as pessoas, né? Que todo mundo tem que saber falar sobre dinheiro, inclusive as pessoas que são empreendedoras, pessoas que são informais, porque são essas as pessoas que movimentam a economia brasileira no final do dia. E aí desenvolver essa metodologia que usa muito da cultura, né? Porque a cultura e a arte, né? A arte ela tem esse lugar de permitir
que a gente faça uma conexão entre saberes, né? E aí a gente desenvolveu essa metodologia que ensina economia e educação financeira a partir de músicas de rap, mais especificamente a partir da discografia do Racionais. A gente vai refletir sobre o que significa se organizar financeiramente quando você é um sujeito periférico, quando você é uma mulher, quando você é um sujeito negro. E então a gente vem há 3 anos realizando aí essa missão de democratizar o acesso à economia, finanças e tudo mais. Que maravilha! Isso tem 3 anos só no front. É Sim, vai fazer recente. 3 anos, na verdade. A gente faz 3 anos em julho desse ano. A gente é uma iniciativa recente e acho que por ter, né, uma carência tão grande desse conhecimento e a gente conseguir fazer isso de uma forma popular, de uma forma que a gente tem Acessível. turmas que contam exatamente assim, nas nossas turmas vão desde pessoas de 16 anos e suas avós, assim, com Que 60, lindo. 70 anos. Então, essa forma que a gente encontrou de popularizar, né, esse setor que é tão elitizado. E como que foi a questão da criação? Quem estava com você? Vocês são um grupo de quantas pessoas? Tá em Taboão da Serra, a sede? Como que funciona, né, nesse aspecto da constituição do Nufront? Sim, a formação da Nufront foi mudando ao longo do tempo, né? Lá na fundação a gente contou muito com a ajuda da contadora Gabriela Gomes, do economista Gustavo de Paula também, que foram duas pessoas que deram um suporte muito grande, né, para que a gente Uhum. pudesse colocar as formações de pé. Também fizemos muitas parcerias. Hoje a Nufront já tem um time de 7 pessoas. O Rodrigo Dias, né, que é da área de tecnologia, se juntou ao nosso time em 2018 e 2019, na verdade, e isso foi muito importante para que a gente conseguisse avançar nesse ponto de vista tecnológico, né? Nosso Tá. curso, ele era presencial. Você perguntou sobre a gente continuar no Taboão. A gente sempre foi itinerário, assim. Tipo, Tá. a Nufront, ela se propõe a acessar diferentes territórios, então por isso a gente não tem um espaço físico, a gente tem uma atuação digital e a gente, quando a gente não estava nesse contexto de pandemia, né, a gente circulava entre as regiões periféricas justamente para conseguir alcançar pessoas que não têm tanto acesso à questão da internet e equipamentos. Então, antes da pandemia, a gente fazia formações em quilombos, formações em comunidades, em escolas, enfim. A gente tinha essa preocupação, né, de circular em territórios que sofrem de carência com Claro. acesso tecnológico. E como que E, vocês têm... e, e Pode falar. Não, e hoje a nossa atuação, né, em 2019 para cá, nossa atuação se tornou nacional, porque com as ferramentas digitais a gente conseguiu alcançar e extrapolar uma série de territórios, né? Se numa sala de aula física a gente tem uma limitação em relação ao número de pessoas que a gente consegue Sim. colocar, né? Quando a gente fala de uma formação online, teve um dia desse que numa tarde eu dei aula para 370 pessoas. Falei, gente, se fosse presencial, isso ia Incrível. envolver, né, uma logística, uma organização muito grande. Quando a gente fala Maravilha. do Que digital maravilha. hoje, é outra possibilidade. E quais são as ações que vocês desenvolvem? Quando você fala de formação, quais são esses cursos? Assim, qual é o perfil de pessoas que vocês trabalham normalmente, que vocês buscam? Certo. Hoje a Nofront ela é estruturada, né? A gente tem 3 grandes eixos, assim. Tá. No eixo digital está centralizada toda a nossa produção de conteúdo nas redes sociais, né? Que Uhum. é um conteúdo disponibilizado de forma gratuita para que as Uhum. pessoas consigam, né? A partir dessa ferramenta, obter insights sobre como se organizar melhor com dinheiro, como que funciona o Pix e outros assuntos aí que a gente trabalha nas redes sociais. A gente tem um eixo social, que é o eixo onde a gente se dedica a fornecer bolsas de estudo e pensar formações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente está falando de mãe solo, pessoas desempregadas, pessoas LGBTs, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social.
né? E a gente tem um eixo de parcerias estratégicas onde a gente pensa justamente parcerias com o setor privado, seja ele da cultura ou de outras indústrias, e aí a gente realiza formações em parcerias. No eixo empresarial, por exemplo, a gente faz formações com funcionários, né? Porque muitas Ah, que empresas ótimo. não pensam, né, a política para com funcionários como colocar um gerente do banco ali e, na verdade, ensinar o seu funcionário como ele pode administrar melhor o dinheiro é uma coisa que tende a trazer um bem-estar muito grande, né? E a partir disso, né, a gente estrutura, a gente desenvolve metodologias, a gente tem um curso hoje que é o carro-chefe, que é o Educação Financeira Sem Neurose, que está no nosso site, que é um curso que trabalha a discografia do Racionais para pensar o acesso à organização financeira, e é esse ponto inicial, né, para quem está numa situação de endividamento e quer começar a se organizar, ou quem entendeu a importância da reserva de emergência nesse momento de crise. Nosso curso é para todo mundo, assim. Ele é um curso que parte de um debate racial, que parte de um diagnóstico da desigualdade racial no Brasil, mas ele é um curso pensado para todo mundo, assim. A gente fala que todo mundo que entende, né, a seriedade do racismo estrutural e quer entender um pouco mais sobre como que o racismo e a economia interagem, sobre como a gente precisa se apropriar desse sistema, né, para conseguir ter uma atuação melhor dentro desse sistema, são pessoas bem-vindas. A faixa etária também é muito ampla, porque nossa missão mesmo é democratizar esse acesso, esse conhecimento. Esse é o curso principal, né? Mas tem outras formações, pelo que você sinalizou, ou não? A gente faz palestras, a gente tem Tá. muitos formatos de formações, palestras, workshops. Esse curso principal, ele é um curso que tem uma carga horária de 10 horas, e aí a gente tem uma plataforma que as pessoas podem acessar esse conteúdo no seu tempo, Ah, né? que super. Maravilhoso. Nossa, Exatamente. 10 horas, gente, para a gente ter uma educação financeira, isso é sucesso demais, é muito atraente isso. Muito Exatamente. atrativo, Tudo é isso possível, né? dialogando com o rap, né? Dialogando com a Que cultura incrível. brasileira. E, Gabriela, quais foram os principais desafios que vocês começaram a enfrentar a partir da pandemia, assim, né? Eu percebi que você falou que desde 2019 vocês já começaram a pensar esse engajamento nas redes sociais, né? No universo digital. Vocês já estavam prontas, assim, para esse desafio quando começou, em março de 2020, ou vocês tiveram que repensar aí modelo de negócios e ações estratégicas, enfim? Bom, como a gente já tinha uma preocupação, né, em conseguir romper com a limitação geográfica, né, Tá, por conta até da dimensão do Brasil, a gente já vinha se preparando para uma que atuação mais ótimo. digital. É importante a gente entender que uma atuação digital não significa só rede social. Envolve a gente pensar um conjunto de ferramentas que a tecnologia pode Uhum. ajudar a gente a executar o nosso negócio. Então, no nosso caso, como a gente fala de educação financeira, a gente precisava de uma sala de aula, né? A gente precisava de uma plataforma que permitisse a gente hospedar esses conteúdos, tirar a dúvida dos alunos. Então, foi um desafio muito grande para a gente. Uhum. E a entrada do Rodrigo no time foi muito importante para a gente conseguir dar espaço, né? O Rodrigo, ele trabalhou durante mais de 15 anos numa empresa de tecnologia, então ele somou muito no time nesse aspecto, né, da gente entender qual é o caminho para a gente conseguir utilizar essas ferramentas para Uhum. amplificar, né, esse nosso trabalho, que é um trabalho extremamente popular, é para falar com a dona de casa, com a pessoa que está na faculdade, a que não está também, quem está desempregado, quem está concursado, quem está empregado. Acho que todo mundo precisa falar de dinheiro. E, sobretudo, de educação financeira, né? Porque esse não é um assunto que pauta a nossa formação enquanto indivíduo, né? E eu sinto que isso não depende tanto de classe social, né? Eu também tenho origem de classe social popular, mas percebo, depois da ascensão também em função de educação, né? Universidade pública e tudo mais, que os meus colegas, meus pares, sobretudo de pares da cultura, têm bastante delicadeza, bastante fragilidade, vamos dizer assim, na gestão dos seus
recursos econômicos, né? Inclusive, em cursos, um dos cuidados que a gente tem é justamente de atentar a importância de não misturar os recursos que vêm de editais com recursos que são próprios. Só da gente ter que chamar a atenção sobre isso, já deflagra aí, né, uma fragilidade no que tange a gestão dos recursos. Então, o que é seu e o que você está gerindo em função de um edital público ou privado, não importa, mas aquilo que não é seu, aquilo que você vai gerir. E a educação financeira, se você consegue fazer uma boa gestão doméstica, me parece, você pode gerir um negócio, né? Você pode dar um salto aí para entender, então, como que você gere uma empresa, uma produtora, enfim, a sua representante jurídica. Exatamente, assim, a organização financeira pessoal é o primeiro passo para que a gente consiga empreender com sucesso, né? A Exatamente. gente sabe que a realidade do empreendedorismo no Brasil é uma realidade de necessidade, né? E é importante a gente separar as pessoas que estão empreendendo por uma necessidade de sobrevivência, é o que a Exato. gente chama de vender o almoço para pagar a janta, e as pessoas que de fato estão promovendo inovação, resolvendo problemas, né? As duas formas, elas são extremamente legítimas. A gente tem muitos milhões de pessoas desempregadas e essas pessoas, elas não vivem de fotossíntese, elas precisam empreender, elas vão precisar fazer alguma coisa para sobreviver. Mas é importante a gente entender que quando a gente está no empreendedorismo de sobrevivência, a gente tem que ter muito cuidado e aí aprender a administrar o nosso dinheiro e o dinheiro desse negócio, porque senão a gente pode prejudicar os dois no final do dia, né? Então, organização financeira é um elemento fundamental. Eu entendo que tanto a economia quanto o direito são disciplinas que deveriam ser parte do ensino básico, sabe? Porque são elementos fundamentais para a gente existir em sociedade e Claro. conviver e exercer nossa cidadania, né? Então é um conhecimento que é muito importante que seja de todos. Claro. E, Gabriela, dentro desse seu processo, né, do Front assumir esse espaço da internet, então, como uma arena de trabalho, né, o que você pode partilhar com as pessoas que estão aqui ouvindo a sua fala sobre passos estratégicos, o que vale a pena considerar, o que vale a pena fugir, né, evitar, porque para muita gente é uma arena, né? Uma arena com mil possibilidades, as pessoas não sabem exatamente por onde começar e como enxergar aqui um território possível como um mercado organizado. Então, o que você poderia dizer, a partir da sua experiência no Front, sobre alguns passos estratégicos, enfim, algumas dicas que podem ser preciosas para quem não conhece, não sabe como lidar com esse território? Sim. Você trouxe um elemento que eu acho muito importante da gente pensar, que é como é que a gente se organiza para ir no mercado. Quando a gente vai no mercado, se a gente não tem uma lista de compras e a gente não sabe o que a gente quer comprar, existe uma chance muito grande da gente gastar um dinheiro desnecessário com coisas que não são prioritárias. Eu acho que a gente tem que olhar para a internet quase como um shopping center de muitas possibilidades, né? A internet, ela tem ferramentas para que a gente consiga automatizar coisas que a gente faz hoje de uma forma muito manual. Mas é importante a gente entender que quando a gente entra na internet, a gente precisa saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, quando você pensa, tá, eu quero trabalhar com a internet, é muito importante você entender qual é a sua proposta de valor. O que você quer resolver na vida das pessoas, o que você quer entregar, né? Qual é a dor que você resolve, qual é o problema que você resolve, por quê? Porque é isso que vai determinar os canais e as ferramentas que você vai utilizar. Eu preciso ter uma conta no Twitter? Não sei. Depende muito da proposta de valor do seu negócio. Eu preciso ter uma conta sei lá, no próprio Instagram? Depende muito de qual é o seu empreendimento, o que você vai fazer, com quem você vai dialogar. Se você vai dialogar com as empresas, faz mais sentido, né? E dependendo do setor das empresas, se você vai dialogar com empresas financeiras, faz mais sentido você estar no LinkedIn do que no Instagram, talvez. Mas se você vai falar com empresas da comunicação, o Instagram é um cartão de entrada importante. Então, eu acho que tudo parte da gente ter um planejamento entendendo qual é a nossa proposta de valor, qual é a problemática que a gente está resolvendo, né? E qual é a solução que a gente quer entregar para o mercado, porque isso vai orientar quais são os canais
que a gente deve ou não estar. Acho que tem uma pressão muito grande hoje em dia pela produção de conteúdo na internet. Cada dia surge uma nova rede Uhum. social, cada dia surge uma nova ferramenta dentro dessas redes sociais. E é importante que a gente tenha uma agenda, senão a gente fica muito suscetível. Então, assim, é importante usar as ferramentas? Com certeza, mas dentro de um plano, dentro de um Perfeito. objetivo. Então, quando você define, né, o que que é o negócio, o que que ele faz, com quem ele quer dialogar, aí sim você vai entender quais são os canais que fazem sentido estar, né? Se a gente fala, por Perfeito. exemplo, com pessoas universitárias, faz sentido estar em algumas ferramentas. Se a gente fala com empregadas domésticas, a gente vai ter que olhar para outras ferramentas. Nem sempre, né? As pessoas não estão em todas as redes sociais. Cada rede social vai cultivar um público, cada rede social vai ter uma dinâmica de funcionamento, uma periodicidade, vai ter um ritmo próprio. Então é importante entender qual é esse objetivo antes de sair abrindo conta em todas as redes sociais e publicando post, assim. Acho que a estratégia ela é importante. Olha, a Emana Arquitetura fez um comentário aqui que o seu curso é ótimo. E eu queria também aproveitar essa pequena pausa para agradecer a presença de algumas pessoas aqui, tá, gente? Já falei o nome de algumas, vou falar o nome de algumas que chegaram depois. Do Cadu Cardoso, da Helena, o Ateliê Campinas, o Antônio Vaz, a Carolina Amanaca, a Fernanda Nunes, a Fátima Martins, o For Us Brechó, a Larissa Mendes, o Paulo Hanna, nossa, a Gabriela Delmindo, a Fifi Kemel, Lucas Fiuza, Mica SP, Balieiro, hahaha, é isso, gente? Hanna, Riula Almeida, Ushua Rules, Alex Souza, Elo Marina, Marina, na verdade, Heloísa Marina, Roberta, Rescarmo, Kaique Santana, Milene Gutierrez. Gente, que delícia! A Mônica Zaoli, Ari Carmona, Cristiane Bolfin, Luiz Rocha, Gisela, Betânia. Acho que eu falei todo mundo, gente. A Sender Cultural Produções, Carla Nogueira, Lupita VIP, Pituba Rita, Marcelo Morato, Sharife, Baisla, Matheus Vitor, Finanças para Maquiadores, Regiane Marketing, Dri Santos, Ivens Ranor, Rico Pereira, Dizal Bernaz, Ricardo Faria Lima e Thalita Santos. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É um grande prazer estar tomando esse café com tanta gente legal aqui com a gente. Gabriela, você falou uma coisa que me deixou bastante interessada aqui em aprofundar. Como é que vocês conseguem, no front, nichar o público que vocês estão conversando sem excluir as demais pessoas interessadas? Eu entendi que no propósito do curso vocês já têm esse cuidado, né? Você está dizendo que o curso é voltado para qualquer pessoa que tem interesse, mas no que tange ao trabalho de vocês nas redes sociais, que é o que interessa aqui, acho que para as pessoas que vieram para o café também, como que vocês conseguem elaborar essas mensagens, lidar com a geração de conteúdo de maneira que chegue ao público que você quer, vamos dizer assim, essencialmente, né, aquilo que traz como propósito da Nufront, sem, no entanto, excluir as demais pessoas que podem ser beneficiadas, né, pelo projeto? Bom, eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente resolve problemas, né, e quando a gente ajuda as pessoas a resolver problemas, a gente consegue tocar o coração delas, a gente consegue entrar na vida delas e faz sentido para elas. Então, a grande questão sobre como elaborar uma solução que seja nichada, mas que não exclua, na verdade, é você pensar quem para qual problema e de que pessoa você quer resolver, né? E existem muitos problemas na sociedade, muitas questões ineficientes. Então, tudo começa de entender essa pessoa, esse problema, essa causa,
entendendo que algumas questões estruturais elas acabam atingindo outros públicos. Claro. Então, vou dar um exemplo. A gente fala muito da questão da luta antirracista, né? E isso acaba ecoando entre outras comunidades, comunidades indígenas, comunidades, questão de mulheres, pessoas não negras se identificam, porque a gente está falando de uma condição que afeta toda a sociedade, não é um problema só de pessoas negras. Então, eu acho que quando a gente se propõe a resolver problemas estruturais e questões estruturais, a gente acaba impactando outros segmentos de pessoas que a gente nem imaginava, sabe? Eu já recebi mensagem de mulheres passando pela situação de divórcio e falando o quanto que a formação ajudou elas a entender que elas poderiam se reorganizar, que elas poderiam aprender a administrar o dinheiro. Então você vê que uma solução, quando ela resolve um problema, ela pode inclusive impactar positivamente pessoas que não foram pensadas, né, originalmente, mas que fazem parte desse problema estrutural, que é a falta de acesso ao conhecimento. Então, eu acho que tudo passa por a gente encarar a realidade como ela é. E a realidade tem problemas muito, muito profundos, muito sérios. E é a partir da gente se colocar a pensar sobre como resolver esses problemas, eu acho que a gente consegue criar soluções que vão beneficiar muitas pessoas, sabe? E, sobretudo, quando a gente consegue sair dessa lógica hegemônica, né? Colocada, né? Pela branquitude, homens brancos, cisgênero, heterossexuais. É toda uma estrutura que, ao longo de muito tempo, tem reforçado uma mesma perspectiva, um mesmo ponto de vista, né? E eu acho que quando a gente instrumentaliza pessoas que vêm de um outro contexto social, pessoas que têm uma outra formação, eu acho que a gente também consegue, enfim, chegar numa massa de pessoas, né? Homens brancos existem no Brasil, com certeza, assim como mulheres negras, mulheres indígenas, homens negros. Então a gente precisa equilibrar um pouco mais essa contribuição nas soluções, né? Eu acho que isso é muito importante, ter esses olhares, entendendo que uma solução pensada para mulheres negras, mulheres trans, pode beneficiar A toda a sociedade sociedade toda. e outras pessoas. Agora, você falou uma coisa, eu quero te fazer uma consulta, uma dúvida, assim, eu tenho uma impressão, e talvez seja senso comum, completo, tá? Mas me parece que as mulheres, sobretudo as que são ocupadas de trabalho doméstico, que não é remunerado, mas é trabalho, né? Elas não têm exatamente dificuldade em gerir o próprio recurso, mas justamente de ter acesso a uma remuneração justa pelo trabalho que elas desenvolvem na sociedade, né? Se a gente for pensar que grande parte das mulheres negras ficam em casa cuidando de pessoas doentes, de crianças, de idosos, né? E que esse trabalho não é remunerado, eu fico pensando que talvez um dos nossos desafios seja justamente remunerar esse tipo de ação, né? E tirar as mulheres de uma condenação, vamos dizer, porque isso não é dado como escolha, né? É colocado como você vai fazer isso porque você na sociedade que cuida disso. Você cuida de quem está em casa, você cuida também das pessoas que são pessoas brancas, ricas, que quando adoecem vão ter cuidadoras, provavelmente mulheres negras. Então, o que você poderia dizer um pouco sobre isso? Assim, isso faz sentido? Ou também tem a questão da gestão financeira ser também um desafio? Faz muito sentido. O nome desse trabalho não pago, executado no torno dos lares, né, na esfera doméstica, é trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo, ele é o trabalho necessário à reprodução da vida humana. Ele é um trabalho que ele não vai ter um produto como resultado, ele vai ter a manutenção da vida humana, que é o trabalho de preparar alimentos, né? A gente compra as coisas, mas elas precisam ser preparadas. O trabalho de limpeza, o trabalho de educação, cuidado com os idosos, saúde, todo esse trabalho, quando ele é remunerado, ele é precarizado, ele é Uhum. subjugado, né? A exemplo de como a nossa sociedade trata os professores, como que a gente vem tratando os enfermeiros, as pessoas que trabalham na saúde. Então, esse é um problema que é muito importante para a gente entender
né, elementos que configuram a desigualdade de gênero, né, essa Uhum. questão dessa divisão desse trabalho, quem é responsável por esse trabalho e essa carga totalmente desproporcional quando a gente fala de homens e mulheres, tudo isso leva as mulheres a desenvolverem muitos hábitos de gestão. Então, assim, quem fala que as mulheres não sabem administrar dinheiro não conhece uma dona de casa que tem que Exato. conciliar assim, o preço do mercado com o gosto das pessoas, com o dinheiro que tem no bolso, precisa administrar, né, a quantidade de carne para todo mês, produto de limpeza para todo mês. O ponto, né, é que existe aí uma ação intencional que vai considerar esses saberes menores, Exato. sabe? Vai falar, ah, não, as mulheres não sabem administrar. E é justamente o nosso trabalho entender que a gente não está reinventando a roda. A gente está buscando resgatar esse conhecimento de uma mais velha que, às vezes, como trabalhadora doméstica, ela conseguiu conquistar um terreno, uma casa própria, né? Exato. E é sobre isso, é sobre a gente entender que prática, que disciplina financeira é essa que permitiu a essa mais velha conquistar um terreno sem estudo, muitas vezes, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de cruzar isso com a questão racial, né, existem muitos elementos que fazem a gente crer que, e aí a gente falando, economistas, feministas estão pensando nessa questão, que esse trabalho não pago, ele é um elemento muito importante para a gente entender a desigualdade Uhum. de gênero dentro do mercado de trabalho, a desigualdade Uhum. salarial entre homens e mulheres, e é um ponto de debate muito importante, assim, nessa Uhum. pandemia, as mulheres estão extremamente sobrecarregadas, a gente tem milhões de crianças que estão fora da escola, assim, quando tem um acesso à internet, se tem Exato. aula online, né, Exato. quem é que está cuidando da manutenção dessa vida? São as mulheres, né, que geram essa sobrecarga enorme, assim. Agora, em relação à experiência de vocês de monetização, né? A gente tem assim alguns eixos que determinam o trabalho de anúncios, né? Por exemplo, os links de anúncios, posts patrocinados, a loja online, entre outros. O que vocês lá no Front têm usado como ferramenta para monetizar o trabalho de vocês? É importante, né, entender a sustentabilidade financeira do negócio. Então, eu acho que antes da gente pensar em postagem, a gente pensar em patrocínio, é importante entender quais são as fontes de renda, quais são os produtos que são vendidos, quais são os serviços que são prestados. Isso é muito importante, né? É, no front, hoje, assim, em relação aos algoritmos, né? A gente tem executado muitos testes, porque as redes sociais, elas mudam de algoritmo todo o tempo, né? É, falar sobre patrocínio, assim, a gente não tem achado que é por aí sobre patrocinar. É realmente sobre comunicar, como é que a gente se comunica e se conecta com as pessoas. E o crescimento, a questão do alcance, ela acaba sendo uma consequência. Porque não Uhum. adianta a gente falar. Na verdade, assim, não é adianta ou não adianta, é uma decisão. Você prefere falar com milhões de pessoas de forma rasa ou falar com menos pessoas de forma mais profunda? Ou mais ainda, como é que a gente organiza as redes sociais como uma vitrine, né, do nosso trabalho e pensa, né, nesses passos seguintes? Tá bom, a pessoa passou pela vitrine e gostou. E se ela quiser comprar? Como é que ela entra na loja? Como é que ela pergunta o preço? Como é que ela ela vai ter a amostra do produto? Então, eu entendo, né, que assim as redes sociais elas foram uma forma de democratizar um acesso, né? Se Uhum. pensar pagar um outdoor, né, era uma coisa extremamente difícil. Então, hoje impulsionar um post é uma coisa fácil. Mas eu entendo que a gente tem que ver as redes sociais como uma vitrine, sabe? E tentar pensar um pouco mais como é que é essa experiência das pessoas que estão tendo contato com o nosso trabalho, que dificuldades que elas vão encarar, e a partir disso pensar também em soluções que façam sentido
para essa pessoa. Acho que assim, tá todo mundo buscando resolver problemas e a gente tem muitos problemas. Então, quando a gente consegue resolver um problema, assim, as pessoas elas têm uma disposição muito grande, sabe? E eu acho que é sobre isso e sobre conseguir buscar mesmo sustentabilidade financeira, né? Que envolve a gente ter um controle do que gasta, do que recebe, pensar um planejamento de médio prazo. Às vezes a gente vive como se não houvesse amanhã, né? Aham. E o amanhã ele vem, quer você esteja preparado ou não. Então, eu acho que é muito importante, né? Monetizar é importante, sim, mas é importante também saber gerir o que a gente tem. Né? O KLJ fala muito, quem não sabe administrar os centavos não vai saber administrar os milhões. Se a gente Ai, não que consegue ótimo. administrar bem R$ 100, como é que a gente vai administrar 100 mil, sabe? São questões muito importantes, porque a gente sempre fica, quando eu tiver dinheiro eu vou aprender, mas talvez você não consiga juntar dinheiro porque você não Exato. se propõe a aprender, né? Então acho que é um caminho constante e contínuo. Ótimo, super bacana. Gente, agora é hora de chegar às perguntas. Eu quero saber se vocês têm perguntas direcionadas para a Gabriela. Eu vou continuar aqui, tem algumas que eu quero fazer, mas também quero abrir o espaço para quem está aqui, quem é das artes da cena, quem é empreendedora, empreendedor. Eu vi que tem gente aqui que tem negócios que são fora da cultura, que podem, enfim, se colocar, tá? Este é o momento. Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela. Eu queria que ela informasse aqui quais são as redes sociais, quais são os caminhos, enfim, para as pessoas chegarem até vocês, até para conhecer o trabalho da Nufront. Gente, assim, vocês conseguem achar no Front Empoderamento Financeiro no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, no Google Podcast. é, Hoje a gente tem trabalhado multicanais, né, para conseguir atingir diferentes públicos. Então, tenho certeza que o formato que você gosta de consumir conteúdo, você vai encontrar. A gente tem coluna na UOL, a gente tem texto, vídeo, áudio, e a gente trabalha esse conteúdo sempre com a missão de facilitar o acesso à educação financeira e à economia, entendendo, né, que todo mundo precisa e tem direito a ter esse conhecimento. No YouTube também, no Front Empoderamento. E é isso. O e-mail é contato@nofront.com.br, né? A rede social que a gente está aí aparecendo bastante é o Instagram, a gente está fazendo essa live por aqui. E no site vocês conseguem ter mais informações Ótimo. sobre o curso online. Então é no www.nofront.com.br. Lá no site tem uma área chamada curso, e nessa área dá para conhecer um pouco mais o curso de educação financeira, que é isso, né? Já tem até uns depoimentos de alunos aqui Exato. comentando, fico muito feliz. Esse curso já transformou a vida de mais de 4.300 pessoas e a gente sempre recebe relatos muito bacanas, assim. Pessoas que conseguiram realizar sonhos, sair do endividamento, se organizar para fazer um intercâmbio, reformar um banheiro, ter uma Super. reserva de emergência. E é importante a gente entender que é a partir das pequenas conquistas, é você Uhum. conseguir pagar as contas em dia. Isso tudo faz parte de técnicas de organização financeira. Uhum. Então, essa ideia de, quando eu tiver dinheiro eu vou me organizar, gente, isso é uma cilada e é uma sabotagem. Tem mesmo um tom de auto-boicote nisso, né? Quer fazer de conta que, olha, eu só não sou organizada financeiramente porque realmente eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, né? Olha só, o Paulo Hanna aqui está dizendo que é muito boa a sua fala. E tem uma pergunta aqui da For Us Brechó. Vocês me corrijam se eu estiver falando errado, tá? Elas ou eles estão perguntando se você pode falar um pouco sobre precificação. Precificação. Precificação envolve a gente ter um conhecimento muito grande dos nossos custos. Se você não sabe quanto uma coisa te custou, você não vai conseguir dar o preço certo.
Uhum. Então, precificação de custo envolve, inclusive, a gente colocar custo em uma série de coisas que a gente negligencia, como a nossa própria força de trabalho. Se você gastou 1 hora fazendo uma coisa, essa hora de trabalho deve ser remunerada. Então, é muito importante colocar a hora de trabalho no preço, porque eu gosto muito e os empreendedores ficam chocados, gente. Lucro é o que sobra depois que você já se pagou. A gente tem essa intuição de achar, não, eu tenho uma mercadoria, vamos supor que eu tenho esse caderno. Esse caderno me custou 5, e aí eu vou vender ele por 9 e vou ganhar 4. Calma, você colocou o custo de embalagem do caderno? Você colocou o custo de transporte do caderno? Você colocou o tempo que você gasta até você vender esse caderno? Tudo isso precisa ser considerado no custo desse caderno, e o lucro é o que vem depois que você conseguiu se pagar já. O seu Perfeito. salário, ele não é lucro. O seu salário, ele faz parte da contabilidade do custo. Então, essa é a minha dica para quem tem dificuldade de precificar. Se você não precifica direito, você pode ter problemas muito sérios, que é aquele problema de você pagar para trabalhar, Claro. sabe? É o caso de uma manicure que ela gasta de transporte, mas ela não cobra o transporte. Ela está pagando para trabalhar, né? Todos os custos relativos ao seu trabalho precisam estar na precificação. Então, acho que essa é a principal dica que eu dou para quem está com dificuldade de precificar. Entenda seus custos e você precisa, é isso. O lucro ele vai vir depois que você cobrir seu custo. E remunerar o seu trabalho, né? Porque isso é uma das grandes dificuldades que eu sinto no âmbito da cultura, assim. Os agentes culturais têm dificuldade de precificar o seu trabalho, sobretudo porque a gente está falando de arte presencial, né? Então, quanto vale um espetáculo? Aí as pessoas falam, mas o espetáculo dura 1 hora, tem uma pessoa em cena, tá? Mas quanto tempo ele foi desenvolvido? Quanto que foi Quantas investido de pesquisas? tempo? Exato, de tempo, de leitura, de ensaio, né? Quantas pessoas estão envolvidas na ficha técnica para uma pessoa estar no palco? Porque pode ser mesmo, tem uma pessoa, né? Um dos debates, uns embates que a gente tem quando a gente negocia cachê, justamente com os parceiros e parceiras institucionais, é de tentar precificar o valor dos espetáculos por número de pessoas em cena, o que é uma cilada também, porque pode ser que tenha 10 pessoas em cena, o espetáculo foi feito em um mês, e pode ser que tenha uma pessoa em cena e foram 3 anos de pesquisa. Então não é o número de pessoas em cena que valida o valor do cachê, né? Mas o tempo de dedicação, de estudo, de pesquisa, de ensaio, o número de pessoas que foram consultadas ou que empreendem esforços e energia direta para a construção da obra, né? Então a gente pode ter aí uma série de funções, como a pessoa que vai assinar a direção, a dramaturgia, a iluminação, a maquiagem. Pode ser até que sejam trabalhos pontuais, né? Alguém que vem E conceber a por isso que a luz. gente e por isso que a gente tem que ter esse controle, porque vamos Exato, supor no caso de um espetáculo, se esse espetáculo não anota desde o primeiro dia da concepção todos esses gastos, lá na frente, quando você tem um contratante que fala, nossa, mas tá muito cara, esse exato, espetáculo não tem argumento, e ele tem que ter exato, argumento. Olha, a gente está desenvolvendo essa pesquisa há 2 anos, foram tantos profissionais envolvidos, e exato. isso é um argumento que enfim, é importante para a gente conseguir valorizar isso dentro do mercado. Exatamente. E também até, tem várias questões, tem várias problemáticas nesse tipo de diálogo, que eu sempre parto do princípio de que quem está te fazendo essa pergunta, ou quem está te colocando, não tem nada de errado na pessoa achar isso, entendeu? O problema é a gente, enquanto agentes culturais, e que vivemos disso, porque esse é o nosso trabalho, é o nosso ofício, não é hobby. Né? A gente não trabalha com teatro, dança nas horas vagas, nós culpamos nossas 8 horas diárias de trabalho com isso, né? Pensando maneiras de continuar criando, produzindo, circulando, encontrando os circuitos possíveis, os parceiros institucionais, né? Encontrando as saídas possíveis para os desafios que a pandemia nos trouxe, que só complexizou o nosso trabalho, porque no âmbito da cultura, desde o golpe de 2016, a gente vive um deserto, né? Uma arquitetura da destruição que a gente vive, né? Então, desde 2016, a gente já vinha convivendo com o escasseamento de recursos, e aí com o resultado das eleições de 2018, que foi uma catástrofe, para a gente isso foi assim, o fim da linha. Então, não ter
clareza do quanto vale o nosso trabalho, sobretudo no momento de desespero, porque muitas das agentes, os agentes culturais, uma pesquisa recente contou isso, mesmo antes da pandemia, não conseguia reunir recursos para 3 meses. Então, assim, o máximo que as pessoas tinham de recursos, o máximo que elas poderiam ter de recursos de reserva era para 3 meses de trabalho. Isso implica em dizer que a gente não pode descansar um dia sequer, porque os nossos contratos, quase sempre, a gente trabalha para daqui 3 meses. Então, eu estou agora no mês de abril, em tempos normais eu estou trabalhando com a minha agenda de julho, agosto. Esse pagamento desse trabalho que eu estou fazendo, ele pode demorar até 30 dias para acontecer. Então, na verdade, a gente não pode descansar. Se eu considero qual é a métrica realmente da composição da agenda e do recebimento, a gente não pode descansar um dia sequer. Então, como que fica o trabalhador e a trabalhadora que é agente cultural independente, que não tem patrão, não tem salário, não tem segurança trabalhista de nenhuma ordem, não tem 13º, não tem férias. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa, de fato, precificar. Então, a gente sabe, aqui a gente tem um trabalho fortemente para os públicos adultos. Recentemente, a gente teve uma obra que foi para o público infantil e a gente percebeu que, então, a partir dali, dessa estreia, a gente podia trabalhar um período que normalmente a gente não vendia tantos espetáculos, que é janeiro e fevereiro. Por quê? É período de férias. Então, as instituições estão mais interessadas em programar, e elas estão certíssimas, ações culturais voltadas para a família. Então, a gente sempre trabalhou com esse vazio. Entre dezembro, que é o período do recesso, e fevereiro, a entrada é 0. Então, a gente precisava trabalhar os outros 9 meses do ano, pensando, então, a reposição nesses 3 meses. Como que a gente equaliza, né? Então, saber realmente contabilizar, considerar isso como parte do seu trabalho, porque é uma condição da natureza da obra, entende? Da pesquisa artística. Então, me faz cobrar X e não X menos 2, entende? Agora eu preciso ter esse argumento. Então, para recuperar, eu não acho nenhum problema quando uma parceira institucional, um parceiro institucional nos fala esse tipo de coisa. Eu acho que realmente assim, pode ser uma coisa muito ingênua, né, de dizer, nossa, Daniele, mas esse preço aqui não é possível. E aí você tem a oportunidade pedagógica de contar o que é o trabalho de um agente cultural. Né? Eu sempre falo isso, eu falo, nossa, que bom que chegou essa pergunta, porque agora eu tenho uma oportunidade de contar o que é o trabalho cotidiano de uma agente cultural independente. Então, olha, deixa eu te dizer, são tantas horas de pesquisa, são tanto tempo de estudo, tem tudo isso aqui que está envolvido, né? Não é 1 hora da palestra, não é 2 horas da oficina, é tudo o que foi feito antes, é tudo que possibilita que esse conhecimento seja organizado em uma oficina e que seja disponibilizado para um grupo X de pessoas. Então é super bem-vinda essa sua colocação, Gabriela, porque eu acho que no âmbito da cultura isso é um nozinho, sabe? Tem uma pergunta aqui, na verdade parece que é mais uma inquietação, tá? É do Vitor Ferrari. O Vitor Ferrari, ele compõe a equipe que coordena o Festival Internacional de Artes Cênicas aqui de Campinas, tá? Ele diz o seguinte, uma inquietação mais do que uma pergunta. Esta questão da precificação na área da cultura é super complexa. Sinto que nunca sei quando cobrar pelo serviço que presto e até mesmo como... não sei quanto cobrar e como cobrar, entendi. Principalmente agora que habitamos o ambiente virtual. A Vandresa também coloca alguma coisa aqui, não me peça para dar a única coisa que posso vender nesta vida. Essa é uma frase, Gabriela, que é bem íntima para a gente do teatro, de uma atriz brasileira chamada Cacilda Beck, que não é mais viva hoje, né? Mas na década de 60, 70, se alguém souber precisar aqui o período me fale, ela soltou essa frase, né, que ficou marcada na história do teatro. Ela, enquanto atriz, negociando aí com algum parceiro, foi solicitado, então, que o trabalho fosse feito em condições que, a nossa perspectiva, são precárias. Quase sempre é muito comum que a cultura seja colocada como utilitarista, entretenimento, né? Ela é reduzida ao entretenimento. Então, mesmo as empresas que têm recursos para financiar trabalhos, elas tendem a procurar grupos artísticos dizendo, vocês podem vir aqui alegrar um pouco os meus funcionários, né? Porque a gente está precisando aqui de uma ajuda, eles estão um pouco tensos, tal. Então, é reduzir o trabalho dos artistas e das artistas à questão do entretenimento. E aí, nessa negociação, ela falou algo como não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é o meu trabalho,
que é o meu trabalho como atriz, como artista. Então, a minha peça, né, a minha atuação, isso é a única coisa que eu tenho para vender. Eu acho isso sempre simbólico, e quando ocorre esse tipo de convite chega com muita frequência, né? Eu costumo brincar assim, você chega para um dentista e fala para ele, você dá uma olhadinha aqui na minha obturação, mas só dá uma olhadinha, eu só queria que você desse uma dica, assim, o que eu faço, né? Você não fica à vontade para ter esse tipo de abordagem. Então, por que a gente se relaciona com o grupo, né, de artistas nesse lugar da barganha sempre? Eu tenho para mim que isso tem que ver com uma construção histórica, mas não somente. Acho que nós, enquanto agentes culturais, contribuímos um pouco para isso, né? Na medida que não somos capazes de precificar, na medida que não somos capazes de dizer não, né? E de delimitar aí as fronteiras, né? Isso aqui é o meu trabalho, isso daqui não é hobby. Eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que essa é uma frase que sintetiza, isso aqui é ofício. Né? Eu dedico tempo para isso, eu estudo para isso, para aprimorar o meu fazer. Então, eu não posso dar de graça. Né? Então, a hora é X. A gente consegue conversar a partir disso, né? Enfim, caminhos. Mais perguntas, gente? Ou está todo mundo pronto aqui para caminhar com a educação financeira, monetizar na internet, E entender as redes sociais? nesse caso da dificuldade da precificação, acho que tem uma coisa que é de entender o funcionamento do mercado. Cada mercado funciona de uma forma, Uhum. não existe uma fórmula universal da precificação. Porque se você pensar dentro da arte mesmo, as artes visuais e as artes do corpo são precificadas de forma diferente, são indústrias diferentes, então é muito importante a gente estudar o mercado que a gente está atuando, entender quais preços são praticados nesse mercado e entender nossos custos. Eu acho que esses são os dois pilares assim para a gente conseguir fazer uma precificação que seja justa, que dê conta aí do quanto vale realmente, né? Quanto vale o show, como diz os Racionais. É uma questão que a gente precisa estar olhando, porque o impacto disso na vida das pessoas é muito grande, né? Se a gente não sabe Claro. cobrar, todos os serviços que a gente utiliza sabem, a conta de Sucateiam, luz né? ela sabe cobrar, o mercado sabe cobrar, o transporte sabe cobrar, então a gente precisa se apropriar desse universo e aprender a cobrar para que a gente consiga viver com dignidade, uma questão de dignidade, né? Exatamente, de reconhecer que esse é o nosso trabalho, né? E que não vale mais nem menos do que qualquer outra função. Eu gosto de pensar nas funções sociais, sabe? Dos trabalhos todos. Então, o que é a importância de uma pessoa que desempenha a função de gari na nossa cidade? Essa pessoa é responsável pela saúde pública. Né? É muito além de recolher o lixinho que está na frente da sua casa, né? Ela garante o cuidado sanitário, né? E como é que nós, enquanto sociedade, rentabilizamos esse trabalho? Como é que a gente devolve isso? Como que a gente remunera isso, né? Acho que nisso há um flagrante aí das nossas falhas, muitas falhas que a gente precisa realmente rever, né? Sinto que no âmbito do teatro, né, que é onde eu falo com mais propriedade, isso resvala sobretudo no grupo das técnicas e dos técnicos, né? A gente tende a fazer planilhas em que a gente prioriza o pagamento do diretor ou da diretora, normalmente são homens, mas eu provoco aqui, né? O diretor, a diretora, o dramaturgo, a dramaturga, que são os dois créditos supostamente mais importantes de uma ficha técnica. E aí a técnica e o técnico, que são as pessoas que vão estar cotidianamente com você, montando a iluminação, o som, né, preparando aquilo, tudo que é necessário para que a obra aconteça, essas pessoas são menosprezadas do ponto de vista financeiro, né? É um cachezinho. E aí, vou fazer um link aqui com o comentário que a Vandresa trouxe. A Vandresa é produtora cultural em Ribeirão Preto, uma grande produtora, que eu tenho grande admiração e parceira. Ela coloca aqui: geralmente é no diminutivo mesmo, né? A musiquinha, uma declamaçãozinha, uma artezinha. Vem fazer um númerozinho aqui pra gente, né? É de colocar nesse lugar. E aí, novamente, eu chamo a atenção de que não há problema algum das pessoas nos trouxerem esse desafio, mas a nossa reação, a nossa resposta em relação a isso tem que ser uma oportunidade pedagógica de corrigir essas desigualdades, esses desentendimentos. Tipo, não, você não entendeu. Isso aqui é trabalho mesmo, que a gente está fazendo outra coisa. Talvez vocês vão encontrar isso em outro lugar, mas aqui a gente não faz isso, né? O que a gente faz é trabalho mesmo, né? Pesquisa, né? Demanda tempo. A Lena Cunha, que é da Inspire Gestão Cultural. A Lena é uma das grandes referências. O livrinho dela estava aqui do meu lado até agora. A Lena tem um livro ótimo que linka
perfeitamente com o que você está falando, que é o livro de planejamento estratégico para projetos e programas culturais. É uma publicação feita pelo Senac, que eu indico veemente. Você falou de planejamento, né? Eu acho que essa é uma palavrinha mágica no que diz respeito às organizações de grupos cênicos como um todo, independente da linguagem, e eu sou muito estudiosa de bibliografias em torno de políticas culturais, de produção e gestão. E antes desse livro da Lena, eu confesso que assim, eu tinha muita dificuldade de encontrar uma bibliografia que dialogasse com as especificidades da nossa área. Então, a gente vai encontrar uma série de ferramentas de planejamento que falam do mundo dos negócios. Mas eu estou falando aqui justamente que agentes culturais têm dificuldade de precificar o seu cachê. Quanto mais gerir um negócio, né? Então, a gente tem que realmente ir passo a passo. Essa publicação da Maria Helena Cunha é uma referência que eu falo sempre que possível, porque ela é um beabá, ela conseguiu traduzir de uma maneira muito especial as ferramentas, né, os procedimentos de um planejamento estratégico para o universo da cultura, pegando então as ferramentas da administração, mas traduzindo para as especificidades do setor da cultura, tá? E ela escreveu aqui que a live foi maravilhosa e super necessária. Eu quero essa bibliografia depois, eu vou te quero indicar, acessar Gabi. também, é isso. Eu vou te indicar porque é maravilhosa. Olha, tem mais um comentário aqui do Em Caso de Dor Dance. Que nome feliz, gente. Cachezinho, hahaha, já me ofereceram uma comanda de pagamento. Tem esse tipo de coisa mesmo, né? Esse tipo de permuta que a gente tem que realmente saber responder. A Cristina Santos, que é uma dançarina aqui de Campinas, na verdade ela é da favela do Real Parque e ela veio fazer Ciências Sociais na PUC Campinas, também na condição de bolsista. Quando você começou a falar, eu pensei nela, que bom que ela está aqui. E aí depois ela fez também graduação em dança na Unicamp e ela falou o seguinte, cheguei há pouco tempo, como vocês chegam no público de vocês e como criam tabelas de preços? Você pode falar um pouquinho, Gabi? Bom, eu acho que nem todo negócio dá conta de uma tabela de preço fechada, porque tem preços que variam muito. Pensando no próprio designer gráfico, assim, você pode fazer uma coisa simples e uma coisa em 3D. Então, é importante estabelecer parâmetros de precificação. Então, Ótimo. valores mínimos, entender, criar segmentações de clientes. Então, por exemplo, uma coisa é fazer uma live com uma entidade do setor cultural, outra coisa é fazer uma live com uma entidade do setor financeiro. Claro. Então, é importante entender quais são seus segmentos de clientes e estabelecer parâmetros mínimos. Eu acho que isso ajuda muito, mas quando a gente fala de precificar coisas que são muito intangíveis e que vão variar, acho que é importante a gente, enfim, pensar bem nessa precificação. E sobre como alcançar o público, é importante entender esse público e se colocar no lugar dele, né? A partir do momento que você se coloca no lugar desse público, você vai conseguir pensar o que ele está lendo, o que ele está interessado, enfim, sobre o que ele tem falado. E acho que esse é um caminho importante. Eu acho que você toca numa questão super importante assim, para a galera da cultura, que é justamente estabelecer, você falou da questão de estabelecer mínimos, né? Tem uma coisa que a gente fala aqui, que vai nessa direção, que é da gente entender o piso e o teto. Né? Justamente também tendo essa delicadeza, essa sensibilidade de entender a diferença dos interlocutores que a gente vai encontrar no processo de trajetória artística, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com festivais aqui no Brasil, agora a gente tem um deserto dos festivais. No ano passado, dos grandes festivais internacionais que a gente teve, somente 2 conseguiram fazer edições online, né? Os demais todos não conseguiram, e a gente está falando de editais de festivais que conseguiam captar na casa de 3, 4 milhões. Então, se esses festivais não conseguiram realizar suas edições na versão online, imagina qual é a realidade dos festivais médios e pequenos, porque nós temos festivais de pequeno e médio porte por Brasil afora, em cidadezinhas do interior de pequeno porte, que
cumprem uma função extremamente importante, tanto no que diz respeito de a formação de uma classe artística local, quanto na formação de fomento daquilo que já existe, porque é uma série de, quando a gente fala de produção cultural, que o nosso entendimento é de uma perspectiva antropológica e que, portanto, não restringe a produção cultural apenas a linguagens artísticas, né, mas entendendo aí o campo da cultura, da produção simbólica, né, da maneira mais ampla possível, mas os festivais, eles não estão mais conseguindo existir. Antes da pandemia, nós aqui tínhamos o seguinte modo de fazer. Talvez isso ajude um pouco a responder a pergunta da Cris, agora dando um exemplo na nossa área, né? Nós temos, então, o circuito dos grandes festivais internacionais, o circuito dos festivais médios, de médio porte, e os circuitos dos festivais pequenos. Quando a gente estreava um espetáculo novo, no nosso caso, a gente produz um artista de pesquisa que leva muitos anos para criar uma obra, né? A gente tem uma média de 3 anos de ensaio para uma obra ser concebida. É uma média que varia, recentemente a gente teve uma média um pouco menor, mas normalmente está nisso, né? Então, qual era a nossa aposta e o nosso plano de trabalho? No primeiro ano da estreia da obra, a gente priorizava os grandes festivais. Por quê? Os grandes festivais, onde tem os recursos, onde a gente pode precificar com uma melhor qualidade e justeza o trabalho de todo mundo que está envolvido. Né? Quando eu falo de 3 anos de processo criativo, eu não estou falando que a ficha técnica inteira esteve envolvida em 3 anos de trabalho, de ensaio, mas pelo menos 5, 6 pessoas estiveram. Tá? Então, como que a gente precifica esse cachê, né, de maneira que seja justa para a remuneração de todas essas pessoas? Num segundo momento, a gente vai para os festivais de médio porte, que não vão ter condições de nos pagar o mesmo cachê dos festivais de grande porte, porque eles capitam em outro patamar. Né? Então, mas nós também queremos estar lá. Nós temos esse objetivo aqui, né? Esse propósito, na verdade, que nós queremos estar em todos os lugares, na pequenina cidade, né? Num parceiro que tem um espaço independente, no interior, numa sala super simples, e queremos estar nos países todos que a gente apresentou nosso trabalho, em Edimburgo, enfim, todos os lugares do mundo, né? E aí, no terceiro ano, a gente voltava, então, para os projetos dos festivais de pequeno porte, porque aí o cachê teve algumas situações em que a gente foi para fortalecer a causa, porque a gente vê assim, esse parceiro, essa parceira está desenvolvendo um festival importantíssimo na sua cidade, mas com recursos escassos, e eles precisavam de um nome, vamos dizer assim, de alguém consagrado ou consagrado do teatro, que tivesse alguma premiação, né, que tivesse alguma visibilidade da mídia, enfim, que ajudasse a aumentar a captação para o próximo ano. Então, nossos acordos já chegaram a ser assim, tipo, olha, é o seguinte, paga a equipe técnica e os nossos custos, e a gente está indo. Porque a gente pode fazer isso agora, nesse momento da nossa vida, entendeu? Então, tiveram situações como essa? Tiveram. Agora, eu não posso fazer isso no primeiro ano de projeto. Porque aí tem uma questão ética com os parceiros que estão precificando o meu valor que eu estou propondo. Então, a gente tinha esse propósito e funcionou muito bem até o início da pandemia. Agora a gente vai ver como que vai ser os nossos desafios, nossos novos desafios, né? Mas, enfim, Cris, eu acho que isso ajuda um pouquinho a trazer isso. Então tem que ter um piso, tem que ter um teto e tem que ter também um plano de quais são os parceiros institucionais do primeiro ano da obra, do segundo ano da obra. Aqui os repertórios, né, as peças produzidas por nós, eles ficam em repertório durante 10 anos, então a gente tem essa capacidade de fazer planejamento de médio e longo prazo. Para quem produz muito, faz peça todo ano, essa vai ser uma outra métrica, vocês vão encontrar qual é a equação mais justa, né? Exatamente. Tem um Cada comentário mercado aqui. funciona de um jeito e é importante entender o seu mercado, entender como ele funciona, para a partir disso conseguir incidir dele na melhor forma. Exatamente. Tem aqui uma observação do B. Pires, eu acho que é Bruno. Ele coloca assim, ó, muito se vê também a queima de preço de mercado, o que sucateia a ponto de quebrar setores da cadeia no tocante à qualidade do serviço e à sustentabilidade da função. Eu acho que é quando a gente estava lá atrás, né? Você quer comentar? Não, esse ponto acho que você falou bem, assim, né, sobre essa questão, enfim, eu acho que a formação ela vai ajudar a gente, mas é importante ter políticas mesmo para toda a classe artística, né, que de fato ajudem essa recuperação. Aí você toca num assunto que, nossa, agora, pera um pouquinho, gente, vamos falar sobre isso, é super importante. A gente vive em um país subdesenvolvido.
A gente não vai falar mais nem que é um país em desenvolvimento, porque até pouco tempo atrás a gente poderia falar desses termos, né? Num país subdesenvolvido, ou a gente tem Estado, ou a gente não tem, que a gente não tem mercado da cultura, das artes no Brasil. E se existe esse mercado, ele é muito restritivo. Então a gente não pode falar de uma política nacional que é tão restritiva a determinadas cidades. Não vou falar nem regiões, porque a gente, as pesquisas que a gente tem acesso nos denunciam que não é nem região. Quando a gente fala na região sudeste, a gente vai ver que são cidades, a concentração é ainda pior, entendeu? Então a gente não pode pensar política nacional quando o que a gente tem são mecanismos de financiamento que priorizam artistas globais, que estão ou na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, e que desprezam uma produção cultural diversa que está em todo o Brasil, né, premente em todo o Brasil. Então, quando você fala de políticas, isso é super sensível para a gente. Neste livro que a gente vai lançar agora, em maio, a gente fala muito sobre isso, sobre como a gente estabelece no nosso cotidiano de trabalho, né, a construção de agendas e, portanto, a interferência no poder legislativo local para a construção de políticas públicas permanentes no âmbito da cultura, porque senão não é possível, né, a gente não consegue ter manutenção do nosso trabalho, né, recursos que podem, ano a ano, ir fazendo a manutenção da máquina, né. Muito desse problema está também numa certa... deixa eu usar um termo que não seja duro, mas talvez seja isso mesmo, assim, uma posição um pouco alienada de agentes culturais, de não perceber a função social do nosso trabalho, né? Como se a arte não fosse importante, como se a cultura não fosse importante, né? A gente tem um escritor chamado Jefferson Assunção, que na época do final do governo Lula, né, ele fez uma leitura sobre o que foi o momento da cultura entre 2003 e 2010, como uma mudança de paradigma, de olhar para a cultura. E uma das coisas que ele dizia era assim, nós percebemos que uma política cultural, ela fala sobre prevenção e não de remediação, para falar da área de saúde, né? Ela fala de possibilidades de mobilidade urbana e não apenas de vamos aumentar a frota de ônibus, né? Mas entender qual é a lógica da cidade, se mais ciclovias não seria uma coisa mais assertiva, os bolsões, enfim, tem uma mudança de perspectiva. Se a gente pegar, por exemplo, um caso latino-americano de uma cidade do eixo sul do mundo, né? Se a gente fala de Medellín, que é um caso super conhecido para quem é da cultura, que era um desastre enquanto números, né? Questões de homicídios, o tráfico de drogas extremamente forte, né, o domínio da milícia, né, era nesse nível de complexidade, como vamos dizer assim, Rio de Janeiro, né, e conseguiram transformar Medellín no que conseguiram, depois de colocarem o orçamento municipal a 5%, no Brasil a gente luta para chegar a 1%, né, no nosso orçamento municipal de cultura, para tabelar isso, assim, em todas as cidades a gente chegar a 1%. Né? A gente tem um exemplo na Latinoamérica, em uma cidade de terceiro mundo, que era marcada e estigmatizada pela questão do tráfico, da desigualdade social, das violências e tudo mais, que conseguiu sair desse lugar para virar uma capital cultural, reconhecida no mundo inteiro. Com o que, gente? Cultura, com acesso à informação, com qualificação das pessoas, com restauração dos espaços públicos, a criação das bibliotecas Parque, né, que é uma referência de Medellín, que foi implementada no Rio de Janeiro também, a gente teve essa tentativa, o problema é que a gente não consegue ter um trato, vamos dizer assim, com o setor legislativo, de maneira que essas conquistas, esses avanços históricos, sejam vinculados à lei. Então eles ficam sempre como política de evento, política de gestão. Então é uma coisa super importante que acontece. Foram implementadas 3 bibliotecas Parque no Rio de Janeiro. Isso é transformador, assim, de um nível que é, né, imensurável. Mas a gente não consegue vincular isso de maneira que ela não fique refém da próxima gestão que vai querer tirar isso logo para colocar um outro no lugar. Né? Porque a gente não tem maturidade política para pensar política pública de Estado, né? E vinculada ao legislativo, sobretudo. Obrigada por essa deixa, tá? Porque aí você me deu uma chance aqui, você me deu uma chance pedagógica de falar um pouco sobre a importância das políticas públicas na cultura. A Laura Sim. Tomé me pergunta aqui, Dani, querida, por favor, repita o nome do livro. É Planejamento Estratégico para Programas e Projetos Culturais. É da Maria Helena Cunha, da Inspire Gestão Cultural. Vocês podem entrar em contato com a Lena pela própria página da Inspire, tá? Ela é super ativa no Instagram. E, aliás, eles estão com uma série incrível. A gente vai fazer um post hoje divulgando, mas já estou adiantando.
com conteúdos gratuitos muito interessantes que eu acho que podem vir a somar as lives que a gente tem feito aqui, tá bom? Então, planejamento estratégico para programas e projetos culturais da Senac. E a Cris faz uma última pergunta aqui, que é, na hora da negociação, vocês realizam algumas perguntas básicas antes de falar o preço? Olha, vou deixar a Gabi responder, depois eu complemento se for o caso. Então, depende muito do mercado, gente. Se a gente estiver falando de música, a gente tem algumas perguntas, entender a plataforma, entender a utilização. Se a gente está falando de fotografia, a gente vai entender o uso de imagem, vai entender a aplicação. Então, assim, cada segmento vai ter as suas perguntas-chave. Acho que não tem uma fórmula pronta que Mágica. sirva para todos os mercados. Porque você imaginar que, assim, uma confeiteira, ela vai ter algumas perguntas, ela tem que saber quantas pessoas vão ser alimentadas, quais sabores, né, dos alimentos, e é diferente de uma peça de teatro que não tem sabores, né, mas o número de pessoas que vão estar na audiência tem um impacto, só que não é determinante, né, os custos de você montar toda a estrutura da cenografia, da iluminação, me corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, são custos que não estão atrelados ao número de espectadores. Quer dizer, na verdade, microfone, som, você talvez tenha que de fato mexer, né? Se você vai aumentar o número de pessoas. Então, tudo varia muito de acordo com o mercado. Assim. Para o setor da música vai ser uma coisa, para o setor das artes visuais vai ser outra coisa. Para o setor, enfim, eu acho que varia muito e cada um tem a lição de casa de fazer um checklist orçamentário, assim, perguntas que dentro do seu ramo você não pode deixar de fazer. Perfeito, acho que eu não preciso nem complementar. Olha só, o Eduardo Okamoto, que é um estudioso de mercado financeiro assim independente, ele faz a seguinte pergunta: quando a tomada de crédito, o empréstimo pode ser bom? Qual dívida pode ajudar a construir a gestão do negócio? Quais as opções de crédito para além dos juros dos grandes bancos? Muita coisa, né? Assim, primeira pergunta, né? Quando que o empréstimo no banco pode ser bom? Quando você é o banqueiro. Assim, o empréstimo ele é uma necessidade. E assim, a gente precisa entender que sempre que a gente se endivida, a gente está pagando juros para alguém, juros esses que a gente poderia estar recebendo se a gente tivesse com esse dinheiro investido. Uhum. Então, o endividamento ele pode ser uma necessidade, aí é uma necessidade extremamente legítima, mas não acho que existe endividamento bom, assim. Acho que todo endividamento deve ser feito com cautela, ainda mais no momento que a gente está de muita instabilidade Uhum. econômica e política. Acho que qual é o melhor crédito depende muito da finalidade, sabe? Se você quer comprar uma casa, existem muitos tipos de crédito. Se você quer comprar um equipamento, pode ser, né? Da quantidade depende também do que você quer comprar, né? Do que está sendo comprado. E sobre o sistema bancário, hoje quem tem poder de empréstimo é o sistema bancário, são os Uhum. bancos. Então, é preciso tomar cuidado também com soluções de empréstimo financeiro fora do sistema bancário, porque se pode estar aí caindo num golpe, né? Existem muitos. Que as propostas Então, são ótimas, né? Super atrativas, né? exatamente, exatamente. Mas é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, porque, especialmente agora na pandemia, né? Surgiram muitos golpes financeiros, a gente, enfim, vê muita gente que está sofrendo e perdendo dinheiro, então nem tudo que vem fácil é a melhor opção, assim. Então é importante a gente pesquisar, né? Nas nossas formações a gente orienta sobre como entender as dívidas, se organizar dentro delas. Acho que isso é importante.
e quais as opções de crédito para além dos juros dos grandes bancos. Então, uma pessoa que precisa fazer um empréstimo, né, que tem um problema para resolver e ela vê assim, eu preciso de um empréstimo. Qual seria uma saída para alguém, vamos dizer, conservador, né, conservadora, que não tem habilidade com a questão do sistema financeiro, que quer fugir aí dos golpes, também dos grandes bancos, né, porque as contas, quando a gente compreende minimamente, a gente vê assim, nossa, um empréstimo assim, vira isso aqui, né, o quanto se rende em cima disso. Qual seria, então, um caminho possível para a pequena empreendedora e o pequeno empreendedor, que eu sei que tem alguns aqui? Então, hoje, e aí novamente, por conta da pandemia, a gente deveria ter tido linhas de créditos liberadas, mas elas não foram, né? Então, assim, hoje dos produtos financeiros, a gente tem taxas de juros bem altas, assim. Minha Uhum, recomendação é não tome dívidas nesse momento, tá. porque é muito difícil a gente fazer um bom planejamento de como que a gente vai recuperar esse dinheiro. Eu acho que eu vou ter que colocar o celular na tomada aqui, mas eu acho que é importante a gente, enfim, não criar dívidas e entender que nesse momento não é o momento de fazer grandes endividamentos, assim. Precisa, o endividamento é uma questão de necessidade, então vai no site do Banco Central, bcb.gov.br, e lá você vai comparar as opções de taxas de juros entre as instituições financeiras. Perfeito, eu acho que respondeu, né, o Okamoto? Eu não sei se ele está aqui ainda, acho que ele provavelmente está. Deixa eu ver aqui, tem uma apresentação que foi falada aqui do Marcos Silva. A gente está se encaminhando para os últimos minutinhos, tá, gente? O Marcos está dizendo: boa tarde, somos o grupo de pesquisa social, um GPS, um projeto especial do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, criado em 2017 e executado pela Agência de Voluntariado Estudantil. Muito bem-vindo, Marcos. Que bom que você colocou aqui um link já para as pessoas que tiverem mais interesse. Ah, o pessoal da QG, da produção está aqui, são duas produtoras muito bacanas lá de Curitiba, que inclusive eu indico também essa página para vocês conhecerem, com conteúdos ótimos. Tem um curso lá que eu acho que ainda está em inscrição aberta, tomara que sim, que é muito bacana, eu recomendo. Enfim, gente, eu acho que é isso, né? Nós procuramos responder aqui todas as perguntas. Super, o Okamoto respondeu super, foi respondido, muito obrigado. Então é isso, a gente vai começar a encaminhar aqui para o final. Eu quero agradecer a Gabriela pelo sim que ela deu para sim, quando a gente a convidou para estar com a gente nessa tarde. Vou passar para ela fazer as considerações finais e depois eu vou contar um pouquinho quem é que vai estar com a gente na próxima quinta-feira, porque como eu tenho falado em todos os cafés com produtores, são 5 anos e, portanto, são 5 lives nas 5 quintas-feiras, às 5 da tarde de abril. Então é tudo facinho, assim, para ninguém esquecer. Tipo, que dia que é mesmo, gente? São 5 anos, peraí, é rápido, ó. Quintas-feiras, 17 horas, tá bom? Gabriela, muito obrigada pelo seu aceite, pela sua partilha aqui de práticas, pela sua escuta, por ter aceitado também o desafio de falar com agentes culturais, que eu sei que tem uma especificidade aqui do nosso universo, né? Mas o meu cuidado aqui foi também de fazer essas traduções quando eu sentia que era necessário. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Parabéns pela No Front. Que bom que você estava aqui com a gente. Eu vou passar para você, então, fazer suas considerações. Gente, muitíssimo obrigada. Contem comigo. Eu sei que a situação é muito difícil e o que eu puder compartilhar de conhecimento, de ferramentas para a gente sair dessa situação sem dívidas. A No Front nasceu com essa missão. Sigam a No Front, sigam a Sim Cultura e fortaleçam pequenos empreendedores, pequenos empreendimentos. Comentar, curtir, compartilhar. É de graça e ajuda muito esse seu colega que está trabalhando, que está aí tentando crescer. Então, muito obrigada, contem comigo. Minha bateria vai acabar daqui a pouco, já vou saindo, mas assim, quero agradecer muito pela oportunidade de estar nesse espaço e fico à disposição para próximas, viu? Obrigada, Gabriela. Gente, na próxima quinta-feira, a gente espera vocês, então. Nós vamos receber a Monique Cardoso, da Ato Marketing. Para quem não conhece, a Monique é uma mulher nordestina, artista da cena, pesquisadora, produtora e gestora cultural,
doutoranda em artes da cena pelo Programa de Artes da Unicamp, mestra em artes pela Universidade Federal do Ceará, especialista em gestão cultural pelo SENAC, diretora da Ato Marketing Cultural e da FAC, que é o Festival das Artes Cênicas do Ceará, e integrante do grupo Ninho de Teatro em Manada. Dá para acreditar que alguém pode ter um currículo desse, gente? Enfim, a Monique vai vir falar para a gente sobre modos de produção no interior, potencializando os saberes e fazeres a partir dos territórios. Vai ser na próxima quinta, às 17 horas, e eu vou estar aqui para esperar vocês, tá bem? Um beijo, muito obrigada por todo mundo que passou aqui, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Até quinta, gente. Tchau, tchau.